nós estamos celebrando o dia da ascensão do Senhor. Jesus subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus, nos diz o prefácio primeiro da liturgia da ascensão do Senhor. Queridos amigos, Deus Todo-Poderoso, cremos que o vosso Filho, nosso Redentor, hoje subiu ao céu. Concedei também a nós habitar desde já nas moradas celestiais. Com essa coleta, que foi rezada um pouco antes do início da liturgia da palavra, nós temos o coração, o suco, digamos assim, doutrinal da festa da ascensão do Senhor. Com essa súplica inicial, nós desejamos desde já repor no Senhor toda a certeza de que a nossa esperança cristã não é vã. Não importa o que aconteça, somos filhos de Deus, filhos muito amados do Senhor. Por nós e para a nossa salvação, o Filho unigênito foi enviado ao mundo pelo Pai. Nós professamos isso no credo. As festas pascais volvem à sua conclusão e hoje celebramos a ascensão do Senhor, a ascensão aos céus. Esta festa, que no calendário geral da Igreja Católica se celebra na quinta-feira da sexta semana da Páscoa, portanto 10 dias antes de Pentecostes, 40 dias depois da ressurreição, no Brasil fica transferida para o domingo seguinte, isto é, o 7º domingo da Páscoa, hoje. Os dois prefácios previstos para a missa da Ascensão do Senhor nos ajudam a aprofundar o mistério celebrado. Neles, o povo fiel bendiz a Deus pelo início da grande saga missionária da Igreja. Sim, Jesus vai aos céus e nos deixa uma missão. Com efeito, o Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, envia a Igreja pelo mundo inteiro para anunciar a Boa Nova. A Igreja, reunida em oração, ao realizar na Páscoa o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor, passou a celebrar até que ele venha a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Hoje, portanto, a Igreja celebra a sua ascensão, a ascensão do Rei da Glória ao mais alto dos céus, ante os anjos maravilhados, como diz o prefácio. Após a ressurreição, ele aparece aos discípulos, envia-os em missão e à vista deles sobe aos céus. Sobe não para afastar-se da nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade e nos tornará participantes da sua divindade. Então, essa certeza que a liturgia de hoje quer impregnar o nosso coração, de que ela quer impregnar o nosso coração para que nós vivamos nas agruras do tempo presente a serena alegria de estar sempre perto de Deus, ou de ter Deus sempre perto de nós. Mediador eterno entre Deus nosso Pai e a humanidade redimida, Jesus é juiz do mundo e Senhor do universo, que antes da ascensão promete enviar o Paráclito. Ele promete enviar aquele que nos fará conhecer todas as coisas que o mesmo Jesus ensinou aos discípulos. E começa então o tempo comum da Igreja. Depois da ascensão e de Pentecostes, começa o tempo comum. Não somente como um tempo litúrgico, mas como tempo propício para converter todas as coisas, todas as circunstâncias da nossa vida corrente, em ocasião de amar e servir a Deus, a Igreja, a humanidade inteira, e servir com o nosso mais profundo ardor evangelizador. A coleta, a oração que eu rezei no começo, rezada no início dessa Santa Missa, é quase literalmente extraída de um sermão sobre a Ascensão, pronunciado no século V, pelo grande Papa e doutor da Igreja, São Leão Magno. Nessa oração, a Igreja, com os sentimentos que animaram o zelo pastoral do grande Papa, pede a Deus que nos faça exultar de santa alegria e ardente ação de graças. Não se trata apenas de despedida, de olhar com tristeza para as nuvens do céu, sem saber o que vai acontecer. A nau de Pedro singra o mar da história entre tribulações e esperanças, certa de que somos destinados à vida sem ocaso. A esperança cristã não é uma vaga expectativa sem fundamento. É a certeza da fé de que o Verbo de Deus, ao assumir pela união hipostática a nossa humanidade, tornou-se a nossa cabeça e princípio. Ao subir aos céus, o Verbo de Deus humanado leva as primícias da nossa humanidade ao trono do Altíssimo. Jesus, tendo assumido a natureza humana no ventre de Maria, padeceu, morreu, foi sepultado com essa natureza humana e, ao ressuscitar e subir aos céus, ele leva a nossa humanidade, a humanidade que ele recebeu do ventre santíssimo de Maria, ele leva aos céus. Então ele é a primícia das coisas criadas,
a primícia dos que adormeceram, e agora leva a nossa humanidade aos céus. Abre as portas do céu para a humanidade redimida. O texto dos evangelhos e da palavra de Deus de hoje nos permitem ver que ao subir aos céus o verbo de Deus manado leva as primícias da nossa humanidade ao trono do Altíssimo. O Senhor Jesus, diz Santo Agostinho, não deixou o céu quando de lá desceu até nós. Também não se afastou de nós quando novamente subiu aos céus. Então ele não deixou a visão de Deus, seu Pai, por isso ele vem para cumprir a vontade do Pai, e daqui não vai embora sem levar a nossa humanidade, a qual ele está hipostaticamente unido. Né? Assim sendo, tendo-nos precedido como nossa cabeça, ele hoje nos chama a tomar parte na glória como membros do seu corpo. A esperança não decepciona. A esperança cristã nunca decepciona. E o Papa Francisco nos lembra disso ao brindar a Igreja com a bula da convocação do Ano Santo de 2025, precisamente na quinta-feira da sexta semana do tempo de Páscoa, ou seja, no dia em que o calendário geral da Igreja celebra a Ascensão do Senhor. A nossa esperança tem fundamento na verdade da Ascensão do Senhor. Por isso, a Igreja nos faz suplicar a Deus que, mesmo por entre as atribulações do tempo presente, nós, membros de Cristo, exultemos de santa alegria e sejamos alegrados em nossa fervorosa ação de graças. Jesus, durante 40 dias, apareceu-lhes aos apóstolos, falando do reino de Deus, como diz o texto de Atos 1, 3b. É o texto que é tirado da primeira leitura da missa de hoje, e nós não podemos deixar de identificar a nossa fervorosa ação de graças, que acompanha o relato de São Lucas sobre a ascensão do Senhor nos Atos dos Apóstolos, com o desejo ardente de que nós conheçamos intimamente a verdade, a graça própria dessa festa. O evangelista da misericórdia e dos pobres dirige a Teófilo a narração do início da maravilhosa saga evangelizadora da Igreja Nascente. São as primícias do reino encarnado pela pregação do Evangelho. Ele nos conta que depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos, que o próprio Jesus tinha escolhido, Jesus foi levado aos céus. Aqui, a terceira pessoa da Santíssima Trindade vai sendo evidenciada como ator, sujeito da evangelização e da expansão do Evangelho. O reino de Deus se dilata na missão da Igreja. Jesus sobe aos céus prometendo enviar o Paráclito, prometendo enviar o Espírito Santo e prometendo que se faça um batismo. Dentro de pouco tempo sereis batizados no Espírito Santo. Após a ressurreição, durante 40 dias Jesus apareceu aos apóstolos falando sobre o reino de Deus. Ele pediu que permanecessem em Jerusalém para aguardar a realização da promessa do Pai. Que promessa? Era a promessa de que todos seriam, dentro de poucos dias, batizados no Espírito Santo, ou batizados com o Espírito Santo, como diz mais precisamente o texto dos Atos dos Apóstolos. Cumprindo-se esta promessa, os discípulos iriam receber o poder do mesmo Espírito Santo que se derramaria sobre eles para serem testemunhas qualificadas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. O batismo com o Espírito Santo conferia à Igreja Nascente uma pujante empresa missionária com respiro universal. Já não se tratava mais de andar de aldeia em aldeia dentro dos confins da Judéia, da Samaria e da Galileia, mas de se expandir com o coração dilatado ao mundo inteiro a mensagem da Boa Nova, a mensagem de que Cristo trouxe do céu para nós e que nós vamos espalhar ao mundo inteiro, custe o que custar, né, a nós, porque é a mensagem de salvação de todo o gênero humano. O mesmo Espírito passará por aqui também entre nós, na nossa comunidade, passa por aqui. Em Pentecostes, renovará a sua efusão, a efusão dos seus dons sobre a Igreja reunida em assembleia para renovar a face da terra. Ele nos dará o mesmo dom de línguas para que o Evangelho, a boa nova do ressuscitado, chegue com poder de transformação a todos os corações, a todas as realidades da terra. E é muito bonito ver isso, que essa promessa de Jesus se realiza. Essa promessa se realiza. Jesus, naquele dia, diz o Evangelho, se manifestou aos 11 discípulos e deu o mandato apostólico. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura.
O Evangelho de São Marcos é bastante taxativo nisso. É um mandato, não é um conselho, não é uma súplica, é uma ordem. O Senhor dá um mandato apostólico a todos os que são batizados. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A importância da fé que opera pela caridade na vida dos cristãos. Não é suficiente receber o sacramento do batismo. Ele é necessário para a salvação, com necessidade de meio, como dizem os teólogos, mas esse meio de salvação, de por si, não é suficiente sem a fé. Né? A fé, que é a posse antecipada das coisas que se esperam, por meio de uma vida operosa na caridade. E Jesus, ao dar esse mandato, ele confere à Igreja Nascente, aos 11, mas a todos os discípulos, os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Além da materialidade dessas promessas, que Jesus cumpre quando lhe apraz, as curas, a expulsão dos demônios, nós podemos nos lembrar do seguinte: expulsarão demônios em meu nome. Quando nós batizamos, ainda que seja criança, há sempre um pequeno rito de exorcismo para tirar do poder de Satanás aquela criatura que Deus criou para ser seu filho. Então, sempre no rito do batismo, é tirar do príncipe deste mundo uma criatura que Deus criou para ser seu filho, sua filha. Falarão em novas línguas. O Evangelho é pregado em todos os cantos do mundo. São Pedro, ao falar, depois da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, falava em língua aramaica e todos compreendiam, todos os que estavam presentes em Jerusalém, estrangeiros de todos os tipos, compreendiam como se estivesse falando na língua da mãe deles. Então, o dom de línguas é a capacidade espiritual que é conferida pelo Espírito Santo de comunicar dons celestes ao coração das pessoas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Nós não temos medo de nos aproximar do pecado, do pecador, de todas as formas de veneno que são dadas às pessoas, porque Deus está conosco, Ele nos cura de todos os males e aflições. No Antigo Testamento havia a lei da impureza ritual. Quando uma pessoa tocava um leproso, uma mulher com fluxo de sangue, ou tinha contato com algum ferido de sangue, ela ficava impura e não podia participar dos ritos religiosos. Jesus age de modo diferente. Ele toca o leproso se cura. Ele toca a mulher com fluxo de sangue, a hemorroíça. Aliás, ela o toca e a força de Jesus, uma força sai de Jesus que cura aquela mulher. Então, não só nós não somos feridos por esse veneno mortal, mas nós temos a cura para todo o veneno mortal que a antiga serpente inoculou no coração do homem. E depois de falar com os discípulos, e ainda diz assim: quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. A igreja impõe as mãos pelo batismo, impõe as mãos pelo sacramento da reconciliação, impõe as mãos pelas obras de misericórdia, e todos os sofrimentos humanos são tocados pela imposição das mãos da igreja, pela bênção dos pastores, e todos os sofrimentos humanos têm cura. Há uma frase que tem um sabor pagão, que nós usamos muito: para tudo tem remédio, menos para a morte. Bom, desde que Jesus veio ao mundo, para tudo tem remédio, especialmente para a morte, né? Então nós não temos medo nem da morte. Sim, queremos viver e levar essa vida à máxima perfeição, procuramos viver cultivando o dom da vida que Deus nos deu, mas sabemos que nós não temos aqui morada permanente. Os discípulos então saíram e pregaram. O Papa Francisco tem insistido muito no verbo sair, igreja em saída. Somos missionários. A igreja tem por nome católica e por sobrenome apostólica ou missionária, dizia o Papa Paulo VI. Mas vejam, após isso, Jesus subiu aos céus, eles saíram, Jesus sentou-se à direita do Pai, à direita de Deus. O São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, nos fala disso com algumas nuances muito interessantes. Então ele diz: no meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, no Evangelho de Lucas. Quem é Teófilo? O nome Teófilo pode ser de um personagem com quem São Lucas se relacionava, mas pode ser também um nome genérico. Significa amigo de Deus. Teófilos, amigo de Deus.
Então ele se dirige, sim, a um tal Teófilo, porque havia esse nome, e há ainda hoje, mas se dirige também a mim, que desejo ser amigo de Deus. Depois, conta e narra São Lucas: já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para os céus, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele tinha escolhido. Jesus instruiu os apóstolos, apóstolos que ele escolheu. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Veja, é muito bonito o texto, mas durante uma refeição ele deu ainda uma ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização das promessas do Pai. Falamos há pouco disso. João batizou com a água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O que é o batismo no Espírito Santo? Receber o batismo no Espírito Santo, perceber os efeitos que nós temos no sacramento da confirmação, no sacramento do batismo, os efeitos que isso nos dá, no sentido de que o nosso testemunho de fé é um testemunho com a autoridade do Espírito Santo que está impregnado na nossa alma. Né? Recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Depois, um pormenor que São Lucas emprega na descrição da ascensão é o seguinte: depois de dizer isso, Jesus foi levado aos céus à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que os seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Primeira coisa, a nuvem. Se nós nos lembrarmos bem, no Antigo Testamento, durante o dia, a tenda ou o tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, tinha sempre uma nuvem, né, que cobria o tabernáculo, que estava ali marcando a presença de Deus. Durante a noite era uma coluna de fogo. Então, durante o dia em que Jesus ascende aos céus, ele é envolvido pela nuvem, pela presença misteriosa do Pai. O Deus de Israel completa a sua revelação em Jesus, na missão de Jesus, mostrando que tudo que ele fez é vontade do Pai, e essa nuvem é precisamente o sinal da Shekinah de Deus, da presença maravilhosa de Deus no meio do seu povo. E o que os anjos notam é que os discípulos ficam depois olhando para os céus na expectativa da vinda do Senhor. O que vai acontecer agora? Eu tive alguns amigos na infância que tinham essa ânsia escatológica, sonhavam que o Senhor iria vir um dia e começaram a parar de trabalhar, como naquelas comunidades paulinas, né? E São Paulo disse: quem não trabalha não deve comer. Mas não é só questão de trabalho para a comida. A expectativa da vida futura, da vinda do Senhor, não deve nos tirar, pelo contrário, deve nos estimular a ser anunciadores do Evangelho até que ele venha. Até que ele venha. Então a missa de hoje, a liturgia de hoje, é uma liturgia de um mandato apostólico. Não é de despedida do Senhor. Ele permanece sempre entre nós. Pela ação do Espírito Santo, pela presença dos ministros, pelos sacramentos, Jesus está conosco. Não adianta ficar, digamos assim, olhando para os céus como quem fica inoperante. Não. Nós olhamos para os céus com os pés no chão. Dom Orlando Brandes tem uma expressão que ele usa muito frequentemente nas missas da rede Aparecida, do Santuário de Aparecida. Ele diz assim: Bíblia na mão, palavra de Deus no coração e os pés na missão. O que Deus quer de nós é que nós abramos os corações, os olhos à palavra de Deus, ao Evangelho, à Boa Nova, e coloquemos os pés na missão. É inseparável. Os anjos ainda dizem: esse Jesus que foi levado para os céus virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. É muito bonito ver que a palavra do Santo Evangelho e os Atos dos Apóstolos, escritos por dois evangelistas distintos, têm em comum muitas coisas, mas têm pormenores que os diferenciam, né? E que mostram aspectos muito relevantes da nossa vida e missão na igreja. Por fim, nós vemos a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Efésios. São Paulo fala de si mesmo como prisioneiro do Senhor. Ainda que ele estivesse nas cadeias, né, o prisioneiro do Senhor é um homem livre, né, que deve caminhar, e ele exorta assim, a vivermos de acordo com a vocação que recebemos. Isso é uma questão de abraçar o Evangelho e tratar
de viver nos nossos costumes, na nossa... Hoje em dia se fala muito de pauta de costumes, né? De procurar viver olhando para Cristo e viver como Ele. O que Jesus fazia em determinadas circunstâncias é o que eu vou procurar fazer, imitando a sua conduta, o seu amor pela vontade do Pai. Cumprir os mandamentos, abraçar as bem-aventuranças como regra de vida, não é simplesmente abraçar uma espécie de lei extrínseca a nós, uma lei imposta por um tirano, mas é abraçar internamente no meu coração, tendo recebido a efusão, o batismo do Espírito Santo, conhecer intimamente a Jesus dentro de mim. E Ele que mora dentro de mim mais do que eu mesmo, vai me fazer conhecer a vontade do Pai e desejar ardentemente realizá-la, mesmo quando ela se apresentar muito árdua. Aplicai-vos, portanto, a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E São Paulo vai dizer que Deus capacita, assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo. Então, ao enviar os apóstolos, Deus capacitou, deu todos os requisitos necessários para que a pregação deles fosse uma pregação cheia de autoridade. E qual é o fim dessa pregação? Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, no estado de homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. A nossa vocação é altíssima, é chegar à estatura de Cristo. Então, a ascensão do Senhor não é um rito de despedida. Eu gostaria de concluir esta nossa oração em voz alta, referente ao domingo da ascensão, abrindo os nossos ouvidos a uma voz que ressoa há séculos na igreja, a voz de São Leão Magno, as palavras que inspiraram a oração do início da nossa missa. A ascensão de Cristo é a nossa ascensão. Já que o corpo de Cristo é convidado a elevar-se à glória em que o precedeu a cabeça, vamos cantar a nossa alegria, expandir em ação de graças todo o nosso júbilo. Ou seja, o corpo foi convidado a elevar-se até a glória e a cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja, a cabeça já o precedeu. A cabeça entrou no reino dos céus e o corpo vai seguir a cabeça quando o Senhor vier em sua glória para chamar os vivos e os mortos. E, portanto, fica o convite, irmãos, na festa de hoje, exultemos de alegria, dilatemos o nosso coração na ação de graças e abramos as nossas mãos pela fé operosa, pela caridade que nos faz cuidar dos irmãos que estão longe e dos que estão perto. E aqui uma palavrinha, não nos esqueçamos na oração e na caridade, na solidariedade dos irmãos gaúchos que estão sofrendo nesses dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.